Matheus Ramos. Ele traz informações agora. 2 corpos encontrados dentro de um carro. Matheus Ramos, o local exato que você se encontra agora. Boa noite. Muito boa noite para você, Adelson. Boa noite para a turma que está em casa acompanhando o Cidade Alerta Bahia. Falamos ao vivo neste exato momento da Avenida Barros Reis, aqui em Salvador, já na entrada da BR-324. Uma avenida bastante movimentada, mas que nem assim impediu que acontecesse hoje aqui um duplo homicídio. Infelizmente, essa situação que aconteceu hoje por volta das 3h50 da tarde. Dia muito claro, sol quente de verão. E eu vou narrar para vocês agora exatamente como tudo aconteceu, segundo as informações colhidas aqui pela nossa equipe de reportagem. Então, por volta das 3h50, este automóvel branco, ele estava sendo guiado por um dos suspeitos de ter cometido este duplo assassinato. Este homem, ele teria vindo dirigindo este veículo até este local aqui na Avenida Barros Reis. E seguindo este carro, tinham 2 motocicletas. Quando o carro então parou, os homens estavam dentro do veículo, já presos, amarrados, amordaçados, com fitas nas bocas e os pés e mãos também amarrados. Um homem estava no porta-malas do carro e o outro estava no banco traseiro. O motorista do carro então estacionou o veículo aqui, desceu do carro e aí foi que aconteceu os disparos. Vários disparos de armas de fogo que acabaram atingindo esses homens. Essa é uma das linhas de investigação ao qual a polícia está trabalhando neste exato momento. Vamos lá. Um corpo, uma vítima, segundo a perícia, teria recebido pelo menos 3 tiros. O outro homem acabou recebendo 6 disparos de armas de fogo. Claro, eles não resistiram aos ferimentos, vieram a óbito aqui mesmo no local. O rabecão acabou de sair neste exato momento em direção ao Instituto Nina Rodrigues, né, para poder fazer a perícia mais aprofundada no corpo dessas vítimas. E a gente conseguiu informações também sobre esses homens. O proprietário da empresa, eu estou falando empresa porque é o seguinte, esses homens, eles trabalhavam há alguns anos em uma empresa que vende e fornece cestas básicas. Qual era o trabalho dessas 2 vítimas? Eles saíam diariamente com um carro cheio de mercadorias, ou seja, de alimentos, para poder vender essas cestas básicas em bairros humildes aqui da capital baiana. Mas só que eles não apenas vendiam as cestas, eles também faziam a cobrança das cestas, porque eles iriam até as casas das pessoas, entregavam as cestas básicas e, posteriormente, eles voltavam para fazer a cobrança. Isso é corriqueiro das empresas que trabalham com cestas básicas. Então, hoje, no dia de hoje, foi isso que eles saíram para fazer a venda das cestas e também a cobrança daquelas pessoas que já haviam comprado a mercadoria e ainda não havia feito o pagamento. O proprietário da empresa, como eu disse, está aqui. Ele não quer gravar entrevista, não quer falar com a gente ao vivo, ele está muito abalado com toda essa situação. Vários funcionários também estão no local, porém eu consegui conversar com ele sobre os rapazes. Eu indaguei, questionei a ele várias situações, se os homens tinham algum envolvimento com criminalidade. Eles me disseram a todo momento que não. Olha, Matheus, não tinha. Eles trabalhavam, inclusive, há muitos anos comigo, segundo o proprietário da empresa, né, relatando para mim, e que ele não entende o porquê que aconteceu isso com os 2 funcionários. Adelson, um desses funcionários deixa 4 filhos e o outro tinha um filho. Ou seja, a gente vai preservar a identidade desses homens, porque, segundo a informação do proprietário da empresa, as famílias ainda não foram informadas sobre o assassinato, sobre a morte desses homens. Então, por isso, Adelson, a gente vai manter a identidade deles neste exato momento em sigilo. Adelson, eu sei que você quer interagir com a gente ainda tem muita informação para passar, mas, por favor, fique à vontade. Estou aqui à sua disposição. Matheus, o que me chama a atenção é que, como você relatou aí, 2 caras, né, de moto seguindo o carro. Só que seguindo o carro que não estava sendo dirigido por uma das vítimas, né? As vítimas já estavam dominadas. As vítimas já estavam
uma no banco traseiro do carro e a outra no porta-malas do mesmo veículo, né? Então significa dizer que uma terceira pessoa estava dirigindo o carro, né? Provavelmente esse cara então não estava sozinho, com dois homens dentro do carro amarrados, né? Então tinha um outro cara dentro do carro, né, para dominar as vítimas. E quem estava de moto, esses dois chegaram com a missão de executar as vítimas? Foi isso então, Matheus? Foi isso que eu entendi? Exatamente isso, Adelson, exatamente isso aí que você narrou pra gente. Pelo menos tinha uma moto seguindo este carro e dentro do carro quem estava dirigindo seria então um dos suspeitos de ter praticado este duplo homicídio. Esse duplo homicídio que aconteceu hoje por volta das 3h50. Agora um detalhe. Preste bem atenção, você telespectador do Cidade Alerta Bahia. Esses homens, eles já chegaram aqui neste local amarrados e amordaçados. Inclusive, uma das vítimas, a vítima que estava no porta-mala, estava enrolado em lençóis. Vários lençóis estavam enrolando o corpo deste homem. Ou seja, é possível que, como há um lençol, a gente vai criando aqui na imaginação várias cenas e a polícia vai fazer o mesmo. Claro, além de ouvir as testemunhas. Mas é possível que esses homens estavam dentro de alguma residência, possivelmente ou vendendo ou fazendo alguma cobrança da cesta básica e dentro desta casa eles podem ter sido torturados, né? Tiveram os pés e mãos amarrados, a boca amordaçada e posteriormente eles foram colocados dentro do veículo, um no porta-malas e o outro no banco traseiro. Quando a gente chegou aqui, a imagem que a gente teve foi essa. Eles já estavam, claro, mortos, o homem com os pés para cima, enrolado no lençol, no porta-malas aqui do veículo e o outro já deitado no banco traseiro sem vida. Infelizmente, essa situação. Duplo homicídio. A informação que tinha chegado inicialmente para a gente era de que havia apenas um corpo, mas quando chegamos aqui no local, identificamos então que se tratavam de duas pessoas. Adelson. Então, o porta-malas aberto sugere que a viagem não foi tão longa, né? Não foi tão longa. E não passou nenhuma viatura também, né, para que chamasse a atenção dos policiais. Uma cena com esse porta-malas aberto aí. Meu nobre Calil chega aqui no Cidade Alerta Bahia com a gente, né, para entender ou tentar entender a dinâmica desse crime aí, Calil. Boa noite, Calil. Boa noite, Adelson Carvalho. Boa noite, Matheus. Um abraço para o telespectador do Cidade Alerta Bahia. É claro que existem alguns questionamentos por se tratar de uma linha de crime que a gente não está acostumado a ver, por se tratar de dois trabalhadores, até que se prove o contrário, e que seriam vendedores de cestas básicas. Antigamente, Adelson, eu não sei se ainda hoje é praticado, mas algumas pessoas elas vendem essas cestas básicas de porta em porta, abre um crediário para essas pessoas, esse crediário que é feito com um cartão ou com um caderninho de anotações, como a gente está vendo aí, e esse caderno de anotações pode ser a resposta para esse assassinato, ou para esse duplo assassinato, porque pelas informações que o Matheus nos trouxe, ricas, diga-se de passagem, se trata de duas pessoas que comercializavam cestas básicas de porta em porta. Então, a polícia trabalha, eu vou questionar isso para o meu amigo Matheus Ramos, a polícia trabalha com essa linha de investigação, talvez, de que um débito de alguém pode ter levado à morte desses dois trabalhadores, Matheus? Sem dúvidas, viu, Adelson? A polícia não descarta nenhuma dessas hipóteses, né? Eu perguntei, inclusive, nosso querido Calil aí, nessa roda de conversas aqui de debate, eu perguntei aqui ao proprietário da empresa, eu disse a ele, olha, eles haviam relatado para vocês em algum momento que estavam sofrendo alguma ameaça, estavam sofrendo algum tipo de situação de perigo, e o proprietário me disse que não. Em momento algum eles relataram, né, que estavam passando por situações perigosas.
e que se tivesse passado, que com certeza eles teriam se informado. Mas a polícia não descarta essa possibilidade. É uma das linhas de investigação. Até porque dentro do veículo, quando aqui chegamos, de longe, dava inclusive para ver. Tinha um caderno enorme em nome da empresa e estava aberto, né? E várias anotações e também um bloco, como você bem trouxe aí, Calil, é como se fosse de fato um crediário. É um bloco bem grande, a gente tem até essas imagens aí, com anotações. Nesses blocos, em cada bloco desse, tinha o quê? O nome da pessoa, o valor que foi feita a venda e quanto a pessoa ainda faltava para pagar a empresa, né? Então, de fato, pode ser sim que uma dessas pessoas não tenha gostado da situação da cobrança e pode ter feito aí esse crime, né? Efetuado os disparos contra as vítimas. A informação também que a gente conseguiu obter, e quando a gente chegou aqui, várias cápsulas espalhadas pelo chão. Nosso querido cinegrafista Lula não vai mostrar porque ainda há muito sangue aqui, mas várias cápsulas no chão, o que dá a entender para a própria polícia de que, sim, eles acabaram sendo mortos aqui, neste exato local. Ou seja, chegaram com vida, possivelmente, e quando ele parou o carro, desceu, aí sim foi que eles efetuaram os disparos. 6 em uma vítima, 6 tiros em uma vítima e 3 tiros na outra vítima. Volto a repetir, segundo as informações preliminares, não tinham nenhuma passagem, né, por delegacia, por nenhum delito, ou seja, eram trabalhadores, rapazes honestos, homens de bem, que infelizmente acabaram se envolvendo em alguma situação ou confundidos também, né, possível. Conversando também com o proprietário, ele disse que pode ter sido também um latrocínio, porque diariamente eles circulam com dinheiro no carro, porque se trata de venda, mas também se trata de cobrança. E é possível, sim, que tenha algum dinheiro dentro do veículo, ou tinha algum dinheiro dentro do veículo na hora da abordagem, né? É mais uma linha de investigação, pode ter sido também, mas pela situação ao qual os corpos foram encontrados, eu acho bem difícil que isso possa seguir em frente nessa linha de investigação de um latrocínio. Estavam amarrados, pés e mãos amarrados, boca amordaçada, uma situação de fato de que quem fez o que fez sabia o que estava fazendo e sabia exatamente o que queria, que era acabar com a vida desses 2 jovens trabalhadores. Um de 38 anos de idade e o outro que iria fazer agora 47 anos de idade. Então a situação é essa. Aconteceu hoje por volta das 3h50, dia muito claro, ou seja, a bandidagem perdeu completamente o respeito às autoridades policiais, né, da nossa cidade, do nosso estado, infelizmente, em uma via completamente movimentada, que é a Avenida Barros Reis, já aqui na ligação exatamente com Bom Joá, que dá acesso à BR-324, bem próximo aqui à estação de metrô da estação Bom Joá, viu, Adelson? Deixa essas imagens aí, viu, Matheus? Porque alguns detalhes chamam a atenção. Por quê? Esses homens foram colocados dentro desse carro, né, com total facilidade? Óbvio que não, né? Eles não se entregaram, né, se jogaram para que fossem amarrados, amordaçados, né? Isso aí contou com uma quantidade expressiva de agressores, de sujeitos que participaram dessa emboscada ou dessa queima de arquivo, né? Para depois de tudo isso, eles foram colocados dentro do carro, supostamente não estavam baleados ainda, né? E aí sai o motorista com algum segurança dele, tomando conta dos 2 homens amordaçados e amarrados dentro do carro. E uma moto com 2 criminosos seguindo o carro. Lá na frente o carro para, né, já estrategicamente, para que os matadores descessem e completassem aí o duplo homicídio, né? Uma das vítimas deixa 4 filhos, a outra vítima deixa 1 filho, um rapaz que ia completar agora 38 anos e um outro cidadão de 47 anos, né? Eles trabalhavam então para uma empresa que fornece cesta básica, né? Inclusive, a Matheus disse que o patrão dos 2 esteve aí, ou deve estar aí ainda, né? No local, e até agora ninguém sabe que mistério é esse aí.